Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 6. Assim está escrito: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. O apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja de Roma, depois de tratar de vários assuntos, e neste capítulo 8, responder determinados assuntos concernente carnes sacrificadas e coisas oferecidas aos ídolos, porque as pessoas, quando fazem estas oferendas a ídolos ou a outras coisas, eles estão a predizer que para eles existe um Deus que recebe determinado tipo de coisas ou ações que lhes são feitas. Mas o apóstolo deixou aqui bem claro, dizendo o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então ele trouxe a realidade que Deus é único. E por ser único, ele é soberano. Ele está acima de tudo, acima de todos e governa sobre todos. Então este é o Deus verdadeiro, que no Antigo Testamento dizia: adorarás ao Senhor teu Deus. Ele é o único Deus, o único Senhor. E Paulo diz que há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então tudo emana de Deus, tudo parte dele, e nós que estamos vivendo, desfrutando da bondade e da misericórdia de Deus, vivemos também nele e para ele. Porque ele nos criou com esta finalidade, de que nós vivêssemos para ele, desfrutando das bênçãos que ele preparou, colocou à disposição de cada um de nós, e que possamos, com esse desfrutar das bênçãos de Deus, demonstrar-lhe a gratidão do nosso coração por saber que há um Deus que se importa conosco, um Deus que se responsabiliza também pela nossa vida, para cuidar de cada um de nós. Mas nós precisamos entender que a criatividade humana procura muitas das vezes em descrédito ao propósito de Deus. Eles criam vários deuses segundo a sua mentalidade, deuses de pau, de pedra, de madeira, de ferro, de tantas coisas, Deus na imaginação, e começam a oferecer a esses deuses que são criados por eles as suas oferendas, suas ofertas, seus sacrifícios. Mas a palavra de Deus diz que todos eles são deuses que não ouvem, não veem, não falam, não agem, são imóveis, são simplesmente objetos que as pessoas denominam como sendo deuses. Mas Paulo disse que para nós, para quem conhece o Senhor Jesus Cristo e veio a ele através da experiência da salvação, ele tem conhecimento de que há um Deus no céu, que é também o nosso Pai, e para nós só existe este único Deus. Não existe nenhum outro. O próprio Deus, através do profeta Isaías, ele disse: a quem me comparareis? Será que teria alguém para colocar em pé de igualdade diante de Deus? Não, não existe. Não existe. Deus, ele é único, é o único Senhor. Então, se ele é único, não existe ninguém que possa se comparar com ele, se fazer no mesmo tamanho e propósitos deste Deus. Então, tudo está sob controle deste Deus. E ele diz: de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então, tudo pertence a Deus. E a vida que nós estamos vivendo também pertence a Deus. E só estamos vivos porque
Deus nos permite o fôlego de vida, mantém em nós a respiração. E por isso nós continuamos ainda vivendo de acordo com o propósito e a vontade de Deus. E diz, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que despojou-se da sua glória, veio realizar o querer e a vontade de Deus, e em fazendo a vontade de Deus, ele então adquiriu da parte de Deus um nome que é soberano, está acima de tudo e de todos, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele veio para fazer uma obra importante, para ser o Salvador e se tornar o Senhor da nossa vida. Assim como Deus, o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. Então nós prestamos adoração, temor, obediência e fidelidade a este Deus, que é um Deus vivo, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, santo, justo, verdadeiro, fiel, bondoso, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, um Deus que se importa com a vida das pessoas, e nós encontramos aqui que para nós há um só Deus e Pai. Então não tem por que procurar em outro lugar, ver se consegue encontrar um substituto para Deus. Não há substitutos para Deus aqui na terra. Deus está acima de tudo e de todos e ele é único. Sendo ele único, não tem para onde voltar o nosso coração e procurar nos prostrar diante como se estivéssemos fazendo uma adoração. Não, nossa adoração, nosso louvor, a liberdade que desfrutamos, ela deve ser demonstrada a gratidão perante este Deus. Um Deus que viu o povo de Israel quando estava no Egito escravizado. Ele disse que ouviu e desceu para livrar. Então é um Deus que realmente se move em favor do seu povo, principalmente para oferecer a eles livramento, proteção e o necessário para que aquelas vidas possam continuar a sua caminhada. Então diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Quando nós entendemos que a nossa vida está ligada ao Senhor Jesus e por ele, ao nosso Deus e Pai, nós devemos entender que tudo aquilo que recebemos da parte de Deus, nós recebemos como manifestação da graça de Deus. Ou seja, um favor imerecido daquilo que Deus tem e coloca à nossa disposição para o nosso benefício. Então aí nós encontramos que este Deus, por ser único, ele é assim também um Deus compromissado, um Deus responsável, que cuida e sempre está atento à necessidade dos seus filhos nas várias circunstâncias que eles estão atravessando. E aqui ele diz, ele de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então nós vivemos em Deus e todas as coisas são para ele. Tudo é resultado da manifestação do poder criativo de Deus. Deus mandou e logo tudo aconteceu. Então tudo que nós vemos hoje tem ali o sinal, a assinatura da mão de Deus, porque foi criado por Deus. E as coisas que são criadas por Deus, elas tendem a estar voltadas para ele em adoração e gratidão. É assim em todos os reinos, na floresta, nos animais, nas aves. Em tudo o que acontece, nós sempre observamos que há aquele sinal de gratidão diante de Deus.
Por quê? Porque há o reconhecimento de Deus. E o ser humano, ele precisa também ter este reconhecimento diante de Deus e saber que ele é fruto das mãos de Deus, da criatividade de Deus, resultado de uma palavra, um plano que Deus estabeleceu e trouxe à realidade. Hoje estamos aqui em realidade, fisicamente. Isto é o resultado do que Deus decidiu fazer. E agora, com a vivência de cada dia, com o suprimento das necessidades, com o cuidado, com a proteção, com o livramento, com a direção, tudo isso deve despertar em nós um senso de gratidão a Deus e saber que há um só Deus. E há bilhões e bilhões de pessoas na Terra, mas Deus cuida de cada um em particular. Para Deus, cada um de nós somos únicos na face da Terra. Não existe duas pessoas iguais. Pode existir parecidas, mas iguais não. Porque Deus não fez duas pessoas iguais. A grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus é tão glorioso que ele não precisa fazer ninguém em série. Vamos fazer 10 Daniel, vou fazer 10 João, 10 Antônio, 10 Maria, 10 Josefa. Não. Cada um de nós somos um ser único na face da terra. Então, Deus trata com cada um de nós de acordo com a nossa estrutura, porque ele nos conhece. Ele sabe quais são os nossos limites, até onde nós podemos ir e aonde não podemos. Então, quando observamos aqui que, todavia, para nós há um só Deus e que nós estamos desfrutando da bondade deste Deus, o que nós poderíamos fazer diante dele? Ignorá-lo? Ser ingrato? Murmurar contra ele? Reclamar? Falar mal? Não. Nós estamos sendo beneficiados por ele. Então, qual é a nossa atitude? Nos aproximar diante de Deus com uma atitude de gratidão, de reconhecimento deste poder soberano de Deus que atua e opera em toda e qualquer circunstância, e sempre Deus opera em favor do seu povo, para o bem dos seus filhos que ainda vivem aqui nesta terra, estão passando um tempo, mas logo irão também ao descanso. Então, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, há uma unidade entre Deus o Pai e Jesus o Filho. Então, esta unidade que há entre Pai e Filho traz para nós uma segurança em saber que nós estamos no caminho certo, servindo e adorando ao Deus único e verdadeiro, e não nos deixando levar por deuses falsos, somente figuras feitas pela mão dos homens, que não tem nada de Deus dentro delas, e, portanto, nós passaremos, então, a conhecer este Deus de forma sublime e maravilhosa, e vamos começar a ver as bênçãos, os benefícios, os livramentos que estão inclusos nesse chamado de Jesus para a nossa salvação. Então, que coisa interessante é saber que a cada instante, a cada momento que nós estamos vivenciando aqui na Terra, nós estamos também desfrutando de toda a bondade e a riqueza que Deus criou e colocou à nossa disposição. Então, para nós, há esse Deus único, e é dele que vêm todas as coisas que nós precisamos. Elas não vêm de outro lugar, não vêm de outra pessoa. Deus pode usar caminhos para fazer as coisas chegarem até nós. Pode usar pessoas, pode usar outros meios, mas, primeiramente, estas coisas partem de Deus. Então, quando Deus está no controle, tudo vai bem, porque tudo segue uma ordem com a qual Deus estabeleceu o funcionamento desse sistema no qual nós vivemos e da nossa vida também. Ela segue um ciclo que foi estabelecido por Deus, e este ciclo não falha, ele está sempre se movimentando, se renovando.
pelos dias, meses e anos que Deus nos permitir viver. Enquanto Ele nos permitir vivermos, nós vamos estar desfrutando deste ciclo de bênçãos de Deus. E vamos estar também sempre adorando, bendizendo e glorificando o seu nome, porque só quem tem a presença de Deus na sua vida pode agir de tal forma que venha bendizer e glorificar o nome do Senhor. Então, o apóstolo escreveu isto aqui, dizendo o seguinte: mas existem muitas pessoas que ainda não têm conhecimento exato deste Deus que é único, que é o Pai, e nem de um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, quando falta o conhecimento, as pessoas se lançam à idolatria, mas não é por uma resistência ou por uma provocação, é porque não tem o conhecimento de Deus. Porque a partir do momento em que as pessoas receberem o conhecimento genuíno, à luz do que diz a palavra de Deus, a centralidade de Deus neste plano maravilhoso e do Senhor Jesus Cristo, o executor do plano de Deus, o Pai, e o Espírito Santo, aquele que vem e aplica as verdades deste plano divino sobre a nossa vida e nos leva a manter uma comunhão firme e segura com Deus. Então, nós desfrutamos de bênçãos que somente Deus poderia nos conceder. E agora, vamos desfrutar das bênçãos de Deus, mas na hora de adorar, vamos adorar outro Deus? Não, isso não é digno, não é correto, não faz parte de quem tem comunhão com Deus. Quem vive em comunhão com Deus, ele tem essa certeza de que Deus é único e Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então Deus trabalha para o bem dos seus filhos, não para fazê-los mirrados, pressionados e que eles venham a desistir da vida. Não. Quando nós encontramos isto aqui, as coisas que Deus fez, que tudo é dele e para ele, mas ele decide compartilhar com este mundo o seu poder de operação. E quando as pessoas olham, observam e leem o que lá está registrado neste livro, eles passam a entender que o plano de Deus também tem como alvo alcançar a cada um deles, para que eles venham, então, à salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, quando vem a esta salvação, com certeza, ele vai experimentar a comunhão com Deus, ele vai receber esta verdade espiritual da unicidade de Deus, que Deus é único e que tudo é dele e é para ele que nós também vivemos. Vai também descobrir que há um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que enfrentou e assumiu uma cruz em nosso lugar, mas entregou a sua vida como um sacrifício para Deus. Deus o aceitou, coroou de bênção, de êxito, de livramento, e ele agora então afirma para os que ficaram dizendo, para que possam prosseguir firmes e fiéis e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque na obra em que nós estamos empenhados para Deus, em primeiro lugar, preciso reconhecer que Ele é o Deus, Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo. E que aquilo que estamos fazendo, por menor que seja aquele trabalho, ele foi enviado por Deus para cada um de nós segundo a medida da nossa fé. E nós vamos então trabalhar com ele segundo a vontade do Senhor e vamos redundar todo o esforço despendido ali para que a glória do Senhor seja atraída, seja como uma bênção. Mas é preciso guardar bem seguro, e quando nós temos esta convicção de que o nosso Deus é único, de que o Senhor Jesus é único, nada mais vai nos abater e nos trazer dúvida
sobre determinados pontos, inclusive doutrinários, que as pessoas ficam se debatendo e perdem de vista o que é principal. O principal é Jesus. Sem Jesus, nada feito. Jesus é a resposta de Deus para o problema da humanidade. Então é preciso gravar isto direitinho no nosso coração. Então diz, para nós há um só Deus, o Pai. Deus, a divindade. Pai é aquele que é o supridor. Pai é o que cuida, é o que supre, é o que estende a mão. E quantos filhos de Deus estão precisando deste procedimento, dos memes, e eles possam bendizer e glorificar o nome do Senhor. Todas as coisas devem contribuir para que o nome do Senhor nosso Deus seja para sempre glorificado. Então, para nós, há um só Deus e Pai, há um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, com esta consciência de que nós vivemos aqui, pelo cumprimento do plano, do propósito de Deus, no tempo que Ele estabeleceu para a nossa vida, e que nós precisamos entender isso e ter esse discernimento, com certeza a nossa vida será uma vida de testemunho, porque o nome do Senhor será glorificado de acordo com o comportamento e as ações que nós manifestarmos diante das pessoas. Eles vão entender que nós somos focados a adorar e servir ao único Deus, e não faremos menção de nenhum outro, porque todos os outros são construções da mente humana. Portanto, não tem nenhum poder inerente, não pode ajudar, não pode ouvir, não pode socorrer, não pode fazer nada por ninguém. Mas o Deus único e verdadeiro, que é soberano, ele pode fazer tudo por aqueles que nele esperam. Em amor, em temor, em confiança, em bondade e em verdade. Então, quando atendemos a isto, nós vamos replicar esta verdade, vamos proclamá-la em alto e bom som e dizer que para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então veja, Deus o Pai, Jesus o Filho e nós, neste envolvimento, atraído pelo amor de Deus, pelo sacrifício oferecido por Jesus, e agora confessando os nossos pecados, crendo em Jesus, recebendo dele a salvação, o Senhor Deus vem entronizar na nossa vida este conhecimento para que nós não andemos perdidos mundo afora, dizendo estar servindo a Deus, mas não ter o devido conhecimento que é necessário, é como se fosse um conhecimento básico da nossa vida. Então nós precisamos procurar conhecer este Deus a quem servimos. Ele dá mostras. À luz da sua palavra, ela demonstra em várias partes o agir de Deus, a maneira como Deus trabalha, as ações de Deus. É um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o trabalho que nós vamos realizar é um trabalho que vamos receber o direcionamento de Deus, vamos executar aquele dever que Ele coloca sobre nós, e aquilo vai trazer glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então esse é o nosso caminho, é a nossa vivência. Então ter esta convicção de que para nós há um só Deus, o Pai. Nenhum outro além dele. A Ele nos curvamos, a Ele obedecemos, a Ele adoramos, a Ele proclamamos a tantos quantos ainda não conhecem, para que passem a conhecê-lo e desfrute da bênção da comunhão com Deus, e então terão experiência própria para dizer que para eles também haverá um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então veja que importante quando a gente tem essa descoberta deste Deus único, poderoso, vitorioso,
valente, presente, eterno. Acima de tudo, controla tudo, nada foge ao seu cuidado. É um Deus responsável por aquilo que criou e por manter e cuidar de todas as coisas como elas permanecem ainda nos nossos dias. É Deus sempre trabalhando para o melhor da obra que Ele criou. E que nós possamos reconhecer este Deus e tributarmos a Ele sempre honra, glória, louvor, poder, adoração e ações de graças. Este deve ser o nosso comportamento diante do Senhor. Que a nossa mente esteja focada para este ponto. Há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Isto é o suficiente para manter fundamentado na nossa vida a nossa convicção em Deus e a certeza da esperança na promessa que Ele tem feito de nos levar para a sua glória. Nós devemos proclamá-lo, anunciá-lo e esperá-lo a todo momento com alegria e com gratidão. E que Deus nos ajude, nos dê graça e força para discernir este caminho de estarmos sempre próximos à vontade de Deus, reconhecendo como Deus, como Pai, como Senhor, como Salvador, como libertador, como protetor, enfim, como tudo o que temos necessidade da nossa vida. Deus é suficiente para suprir todas as coisas. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.